Se você é empresário, empregado e não conhece o tema cultura organizacional, saiba que daqui para frente esse é um dos temas mais importantes no mercado de trabalho. E hoje eu estou aqui com meu amigo, um querido de muitos anos, Silvano Aragão, cara que eu já estudei, já fizemos vários projetos juntos, já participamos de associações, né, Silvano? Sim. Já tivemos momentos de lazer demais. E eu quero muito agradecer a sua presença aqui, Silvano, para a gente falar desse tema cultura que está tão em voga no mercado de trabalho, né? Então, se apresente, solta aí o seu jabá para a gente começar esse tema aí que é super legal. Legal, Marcinho, um prazer estar aqui com você, né? Muito bom revê-lo e poder falar de um tema assim que eu acho tão relevante, né, no contexto corporativo, que tenho vivenciado, tem sido objeto dos meus estudos. Eu sou Silvano Aragão, eu tenho mais de 30 anos de experiência já com a área de RH. Comecei em RH e fiquei, né? Atualmente eu estou como diretor de desenvolvimento humano e organizacional do Grupo Patrimar, é uma construtora mineira que tem já 61 anos, então já viveu assim muitas culturas, né? É uma empresa do mercado imobiliário que atua em Minas, São Paulo, Rio, né? Além dessa atividade, eu também sou professor. Eu não estou professor, né? Professor eu falo que eu sou porque é a minha paixão, sempre eu gosto da área acadêmica, gosto de ensinar e gosto de pessoas que queiram aprender, né? Então, atualmente eu sou professor da PUC Minas e também tem algumas atividades aí que são complementares, né? Eu sou conselheiro da BRH Minas, também eu coordeno um grupo de RH da Anchano. É basicamente isso, né? Eu sou mestre em administração, tenho alguns MBAs, formado em administração, também fiz engenharia. Então tô sempre aprendendo, sempre estudando e sempre ensinando. Tá vendo que a trajetória do homem é brava, hein? Beleza, excelente, né? Eu conheço a sua trajetória, eu tenho... Cara, você é meu espelho em muita coisa, você sabe disso. Eu nunca deixei de te falar isso, o quanto eu tenho orgulho de ter te conhecido, o quanto para mim isso sempre foi muito importante profissionalmente, viu, Silvano? Não. E olha só, na sua fala aí, com relação à sua empresa atual, você disse... uma empresa que já mudou de cultura por tantas vezes, né? Por muitas vezes já tivemos mudança. Então, super legal. Hoje, nosso tema é falar de evolução do tema cultura no mercado, nas empresas, e deixar muito claro para as pessoas que não é algo estático ou escrito na pedra. Né? A cultura, ela precisa ir se moldando, se adaptando de acordo com o cenário que a empresa está vivendo, onde ela quer chegar, onde ela quer atuar, né? Então, para a gente ter uma linha cronológica, vamos falar lá atrás. Eu me lembro, cara, quando eu entrei no curso de administração em 2005, acho que nós fizemos o curso junto, né? 2001 a 2005 a gente formou, exatamente. Então, lá em 2005, quando nós tivemos a disciplina de cultura... O pessoal fica falando cultura lá, mas eu acho que foi uma disciplina que naquela época passou batido. E hoje, reconectando as coisas, eu percebo muito que naquele momento era também uma época que o Brasil era altíssimo no índice de desemprego. Então era um viés diferente aonde a empresa era dominadora do setor de trabalho, nas vagas, buscava quem queria... olhava o empregado mais pelas suas competências técnicas do que comportamentais, e vinha numa tendência naquela época que era o comando-controle. Então, eu sou uma grande empresa, eu pago bem, eu tenho uma marca empregadora forte, essa empresa para o seu currículo é que vai ser bom, né? E aí a pessoa entrava ali e ficava ali por tantos anos de trabalho, né, sendo ali realmente controlado por uma marca forte, né? Então, vamos resgatar como que você percebia cultura naquela época, né, para a gente poder ir falando de evolução. Legal, né? legal. Bom, naquela época a gente não tinha tantas gerações dentro do mercado de trabalho, né? Basicamente, geração X, geração dos baby boomers,
a oferta de trabalho não era tão grande, né? Tinha poucas ofertas de trabalho, muitos profissionais, e as empresas já tinham formatado, de certa forma, as suas estratégias, e era só executar. Uhum. Execução, o ambiente era mais previsível, né? Não tinha tantas mudanças, igual, e acelerou muito dos anos 2000 para cá. Então, as empresas, elas tinham lá o seu jeitão, o seu jeito de ser, que se materializava pelo dia a dia na empresa, a forma como as pessoas resolviam os problemas, a forma como as pessoas se comunicavam, né? E aquilo ali existia uma predominância do que você falou, Uhum. da cultura do poder, que é o comando e controle, né? Sim. Tinha muito aquilo assim, tinha um jargão que era assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Isso você pega de 1990 até 2000, 2001, Uhum. quando a gente se conheceu. E aí, assim, existe isso ainda? Tem empresa ainda que alguém fala isso aqui, manda quem pode e obedece quem tem juízo? Uhum. Infelizmente tem. Certamente ainda Tem, tem, não né? é a predominância, É. porque a empresa assim não dura muito tempo, Uhum. né? Então as empresas vieram de lá para cá tendo que se adaptar às mudanças, às crises, né? À tecnologia, as pessoas. Aí vem a internet acelerando cada vez mais, as pessoas tendo mais informação, Uhum. né? Então chegou um momento que a empresa ou ela muda ou ela morre. Exatamente. Então, quando se deparava com uma situação dessa forma, elas tinham que mudar a cultura, elas É. tinham que se adaptar, tinham que flexibilizar em algum momento para poder se manter competitiva no mercado, Uhum. né? Perfeito. E daí, a gente falando aí de gerações, né? Eu, nos conteúdos que eu gravo, alguns episódios anteriores, eu comentei um pouco sobre pirâmide etária, que é aquele estudo que o próprio IBGE Sim. faz ali da idade populacional, Uhum. aonde hoje o cenário não é mais uma pirâmide, né? É uma barriga. E a Uhum. base ela vem só encurtando, porque as famílias diminuíram de tamanho. Uhum. Então, eu, por exemplo, vou ter agora mais uma chegando, 2 filhos. Não mais que isso, certamente. Aham. Você tem 2, a Nicole, sua filha, talvez uma só, e não vai, né? Então, Uhum. enquanto na época dos nossos pais, eu vim de uma família que minha mãe tinha 9 e meu pai 14. E fazia com que Aham. Aham. era de fato uma pirâmide, e hoje vai encurtando, né, a Uhum. quantidade de pessoas que vai chegando, e nós estamos numa grande entrada, de fato, de uma nova geração com um olhar muito tecnológico. Uhum. A gente sabe, né, que as pessoas querem flexibilidade, mobilidade e Uhum. tal, Uhum. mas mais do que isso, elas estão com um olhar muito forte em propósito. Uhum. E propósito está atrelado à cultura. Então, eu vejo muito, eu que também estou numa grande empresa hoje, eu vejo muito a pessoa saindo e falando assim, cara, eu não quero ficar aqui porque os valores da empresa não estão Uhum. conectados com o meu. Uhum. E daí, nessa evolução, você que também já atuou fortemente, você tem um histórico e uma bagagem no segmento da construção civil, Uhum. e a gente sabe que o segmento da engenharia, normalmente você pega ali pessoas com a mentalidade mais rígida, muito Uhum. matemático, Uhum. o nível de relacionamento ele é mais frio às vezes. Uhum. Como que nessa evolução você veio tratando a liderança para se preparar para receber esse público que está chegando, que tem, né, conexões completamente diferentes? Uhum. Ótima pergunta. E é um grande desafio para qualquer profissional da área de recursos humanos. E as empresas precisam disso. Quando eu entrei no setor da construção civil, Marcinho, eram poucas as empresas que tinham um RH estruturado. A gente tinha um grupo lá no Sinduscon, você inclusive teve uma das reuniões, Uhum. era meia dúzia, né, que tinha um RH estruturado, as outras tinham um departamento pessoal, responsável pelas aquelas questões mais burocráticas e um recrutamento e seleção, né? As empresas tiveram que moldar os comportamentos das pessoas de acordo com as estratégias da empresa.
A empresa estrutura uma visão, que é onde ela quer chegar, quer aumentar o mercado, quer crescer, quer ser referência. Cada empresa tem lá o seu objetivo, a sua visão, né? Para que ela consiga atingir essa visão, ela precisa de estratégias. Perfeito. Então, ela estabelece lá as estratégias dela nas 4 perspectivas lá, financeira, de cliente, de processo e principalmente de pessoas, que é como se fosse uma pirâmide, a de pessoas é que sustenta as demais. Perfeito. E essas ferramentas, essas metodologias, elas foram entrando cada vez mais nas empresas, né? E as empresas entendendo que as pessoas são o principal combustível para fazer com que a estratégia realmente se aconteça, né? E aí a gente tem pessoas que chegam nas empresas com seus desejos, com as suas expectativas, né? Com as suas necessidades. E você tem a empresa que tem lá os objetivos dela, e que às vezes não vai bater. Não vai bater, né? Então a empresa tem lá o propósito dela, e realmente tem pessoas que às vezes não acham aquilo ali bacana para a vida delas, mas às vezes ficam porque precisam trabalhar, né? E para que você possa moldar o comportamento das pessoas, né? Para que elas possam trabalhar, né? E se identificar com aquele propósito da empresa, nós precisamos do principal elemento ali, que são as lideranças. Por que as empresas fazem tanto treinamento de liderança, programa de liderança? É porque a liderança é que dá o tom. Imagina, eu já vivi isso, tem um departamento que tem um líder que é mais introvertido, sério, não aceita brincadeiras, ok? Tem uma pontualidade de reunião, tem que estar no horário 5 minutos antes, entrega de relatório. Então, as pessoas acabam se comportando, por mais que uma pessoa chegue, né, mais divertida, gosta de uma piadinha, brinca, ela começa a observar o comportamento daquela equipe, ela vai se moldar aquele comportamento. Perfeito. Ela tem que mudar um pouco o jeito dela ser. Talvez ela não fique muito tempo, porque ela não vai poder ser ela mesma, entendeu? Então, porque você tem uma liderança assim. E eu, nessa minha experiência, tinha uma outra área com uma liderança, cara do bem, cara alegre, todos os 2 líderes entregavam resultados excepcionais. Só que o outro, de uma maneira muito mais leve e tal, não cobrava horário, cobrava o resultado. Então as pessoas iam para o cafezinho, ficava lá 15, 20 minutos no cafezinho, discutia coisa de trabalho, discutia coisa da vida pessoal, futebol, e a vida passava ali daquele jeito. Teve um determinado momento que a gente teve que trocar essas lideranças. O que você acha que aconteceu? Caos. O líder, que era muito mais aberto, que não tinha essa questão do horário, da pontualidade, que brincava com todo mundo. As pessoas que eram mais sérias, porque o líder se moldaram àquele líder. Passaram a ter mais leveza, né? Ter mais leveza. E aquele líder que era mais introvertido e pegou uma equipe que já estava mais solto, mais solto, mais flexível, ele teve umas dificuldades. O líder que pegou aquela equipe mais séria entregou o resultado do mesmo jeito. Né? E as pessoas moldaram aquele comportamento do líder. Você vê, isso aí que eu estou falando é o seguinte, é a cultura na pele. Sabe? Porque por baixo da cultura organizacional, nós temos às vezes subculturas. Cultura é da liderança, o jeito do líder ser. Porque ele acaba trazendo um pouco também o comportamento dele e ele contamina os demais. Então é a cultura daquele líder e vai se adaptando com a cultura da organização. Perfeito. Naquela outra área, o líder ele acabou saindo. Por quê? Porque aquela equipe já estava com uma cultura ancorada de leveza, não estava aqui. Fala, pô, esse cara começou a ter problema demais com a equipe inteira. Exatamente. Ele consegue derrubar a equipe inteira? Não derruba. Mas a equipe inteira derruba o cara. Exatamente. Entendeu? Ô, Silvano. Isso é a cultura
organizacional. Exata. E eu sou subcultura. E aí, cara, eu dou muito treinamento de cultura, e às vezes quando eu falo sobre o tema, eu vejo que as pessoas arregalam o olho ali e eu falo assim, você sabe o que é cultura organizacional? E sempre vem aquelas respostas padrões ali do Google. Crença, valores. Crença, valores, rituais. Aí eu pego o pessoal que não é de administração, de RH, e falo assim, deixa eu te falar o como cultura está em todos os ambientes. E aí eu trago um exemplo. O WhatsApp, todos nós temos, e temos vários grupos de WhatsApp. Então eu falei assim, olha, pensa que o WhatsApp ele é o mercado de trabalho, várias empresas. E você tem ali o seu grupo da família. O grupo da família não tem as regras escritas, mas você sabe que tem a tia que manda ali o bom dia, boa tarde, boa noite, a outra que manda o texto lá religioso, e em algum momento, vamos supor que tem o tio que mandou lá o vídeo inadequado lá naquele grupo. O que vai acontecer? Tem uma cultura estabelecida ali, e naquele grupo, primeiro você vai criar um forte atrito entre as pessoas, né, desconforto e tal, e daqui a pouco alguém vai expurgar. Ou o administrador vai te tirar do grupo, ou você vai ter que sair por livre e espontânea vontade. Então, eu dei esse exemplo, né? Eu tenho usado esse exemplo e eu acho que ele é autoral, viu? Boa. E para explicar, cara, então cultura está em todos os ambientes e o ambiente empresarial é a mesma coisa, né? A empresa, ela tem ali algumas coisas que vão estar escritas, né? Alguns procedimentos, políticas e tal, e outras coisas estão no ambiente. É quase que intangível mesmo. Você percebe o comportamento das pessoas, como como se vestem, como se relacionam. É um ambiente mais formal, mais informal, fala palavrão, não fala, e você se adequa ali para poder, né, conviver. Tá ali estabelecida a cultura. Então, hoje, também teve uma evolução de estudo sobre o tema, a ponto que a gente consegue explicar melhor o que é isso nas organizações, né? Então, eu tenho falado muito sobre isso. Cara, isso daí é tudo. É tudo. Tem o nosso guru da administração, Peter Drucker, ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Perfeito. Tá? Porque não adianta você ter uma estratégia lá que você sabe que aquelas pessoas não vai aceitar aquilo. Entendeu? E aí, na hora que você virar as costas, as pessoas vão fazer diferente. Né? Então a estratégia não acontece. A cultura ela pode ser, sim, uma vantagem competitiva para uma organização, para ela poder crescer e acelerar, ou ela pode ser um veneno. Exatamente. Né? Então, assim, por que é importante falar? Porque ela existe, ela está no ar. Né? Você tem na cultura componentes que são visíveis, né? E tem componentes que são invisíveis, que você não vê. Você tem que viver, você tem que entrar na empresa, trabalhar lá para você saber como é que é. Porque às vezes você, não, a empresa XPTO é maravilhosa, não sei o quê. Aí alguém que está lá tem 3 anos fala assim, cara, não é bem assim. Né? Então, componentes visíveis, você vai ver lá a própria governança corporativa, seu código de ética, suas normas políticas, né? E você tem os componentes invisíveis, são às vezes os preconceitos, então fica mais na zona das sombras, sabe? A forma como as pessoas lidam com os erros, isso não está escrito em lugar nenhum. Exato. Agora, o que não pode uma empresa, e a gente falando aqui para os empresários, é você estabelecer lá valores e colocar lá na parede da sua empresa e você não praticar aquilo, cara. Exatamente. É melhor você nem ter. Exatamente. Né? E uma cultura forte é aquela que as coisas continuam rodando quando o dono ou a liderança não estão. Exatamente. Né? Porque ocorre muito de, estamos aqui numa sala, a equipe está toda, o líder está ali mais ou menos acompanhando o projeto ou o trabalho e está fluindo. Ele sai, as pessoas param, não sabe o que fazer, o que seguir, qual é o norte, qual é o direcionador, o que é o certo e qual é o errado. Eu falo muito também de exemplos, por exemplo, empresas de licitação. O que é certo?
né, nas empresas de licitação. Algumas, principalmente no mercado brasileiro, algumas vão numa linha ética de compliance e tal. Outras estão abertas a um envelope, uma propina, algo diferente, né? Talvez naquela empresa é ok ali para eles, assim como para outras está na lei é o mais adequado. E aí, a liderança de uma é diferente da liderança do outro, a cabeça do dono é diferente uma do outro, né? E aí vamos falar aqui do nosso mercado. Tá. Que estamos em Minas, espero que esse podcast avance aí Brasil afora, que é um ambiente muito industrial. Industrial, construção civil, tipo de mão de obra muito operacional, boa parte da liderança ainda vem de um histórico de formação aí em engenharia, do direito e tal. E daí eu queria que a gente falasse um pouco em como a empresa, né, o CEO, a alta liderança, precisa estar de olho em moldar essa liderança, ter coragem de trocar as peças na hora, obviamente fazer todos os programas de treinamento, ajustar, e também como que a gente engaja hoje o empregado para ele sentir que existe uma cultura estabelecida ali, sabe? Porque a gente sempre falou em RH sobre retenção das pessoas, mas a retenção mudou de figura, né? Eu me lembro quando eu era de remuneração, a gente trabalhou muito junto, a retenção ela sempre vinha numa ótica de mostra o pacote de remuneração total aí para o empregado, mostra para ele que a gente faz pesquisa e estamos aí acima do terceiro quartil. Hoje não é isso mais. Não. Né? Não. E daí? Que bom que não é. Que bom que não é. Porque salário nunca foi fator motivacional. Salário é fator de satisfação. O salário ele desmotiva o ser humano, mas ele não é capaz de motivar. Você fica satisfeito com o seu salário. Aumentou meu salário. Aí ele fica satisfeito, passado 3, 4, 5, 6 meses, aquele novo salário já entrou ali, ele moldou o padrão de vida dele com aquele nova remuneração e depois qualquer outro fator vai desmotivar. Mas o que acontece? Voltando aqui na indústria, né, que os principais profissionais que estão à frente das empresas, nas indústrias, não só construção civil, como mineração também, são engenheiros, né, engenheiros de formação. Os engenheiros eles não têm uma cadeira de gestão de pessoas, não tem essa disciplina, né? Então, os profissionais saem dos seus cursos e precisam buscar essa formação. Nem todos, né? Nem todos os presidentes de empresa, você vai olhar, tem uma formação, né, em gestão de pessoas. Então, por isso que a área de recursos humanos, a área cresceu muito, porque são profissionais que estudaram, conhecem a ciência, têm as técnicas, as ferramentas para poder fazer com que as pessoas queiram permanecer mais tempo nas empresas, né? Sim. A cultura é o principal elemento, né? O importante é o seguinte, as empresas crescem. Empresa igual a Apple. Apple é uma empresa que surgiu na garagem da casa do Steve Jobs, beleza? A Apple virou um império, mas se você ler o livro do Steve Jobs, a cultura da Apple era uma cultura de poder. Quem criava, quem mandava era ele, né? Então ele veio, né, com a Apple, naquela cultura de comando e controle e tal, tanto que chegou num determinado ponto, a empresa cresceu tanto que os acionistas tiraram ele fora. Perfeito. Ganhou muito em cultura, mas perdeu em inovação, porque ele era a mente brilhante da inovação. Tanto quando ele volta para a Apple, ele fala assim, não, eu cometi muitos erros. Ele já era uma outra pessoa. Eu não quero ser o CEO, eu quero trabalhar com projeto. A cultura dele era outra. Então, por que eu estou falando isso? Porque as empresas precisam entender primeiro qual que é a cultura delas. Ninguém sabe. Qual que é a minha cultura? Minha empresa cresceu demais, eu nem sei o que eu sou mais. Exatamente. Existe uma crise de identidade.
sabe? Porque a empresa cresce e as pessoas, igual eu falei, cada liderança tem lá o seu jeitão, vai estabelecendo ali uma subcultura. Por mais que a gente tenha ali a governança corporativa estabelecendo código de ética, normas políticas e tudo mais, valores, missão, visão, se aquilo ali não for alimentado para aquilo ali realmente acontecer, a empresa fica muito pulverizada em termos de cultura. Numa área legal, na outra é péssimo, uma unidade lá no Rio dá resultado, a outra lá em São Paulo já não é tão bom, em Minas é bacana. Por quê? Porque a cultura trabalhando ali contra ou a favor. E aí você me perguntou o que a gente pode fazer para poder deixar a cultura relevante, né? Muita coisa. Né? Se a gente estabeleceu que a gente quer uma cultura focada em pessoas ou em projeto, resultado. Não, nossa cultura aqui é resultado. Não interessa se chegou 10 horas, se saiu 4 horas da tarde, a gente quer o resultado. Né? Vamos unir toda a nossa força de trabalho em prol de um resultado, de inovação de um produto, né? De resolver um problema do cliente. Isso. Né? Não está preocupado com quem errou, está preocupado, olha, isso aqui é uma oportunidade de melhoria. Uma cultura mais aberta. Uma cultura mais fechada, que ainda existe, quando acontece um problema dentro da empresa, o CEO já vira lá, quem que foi o cara que deu essa cagada? Eu quero o nome dele, traz ele aqui. Vamos no caça às bruxas. Traz ele aqui. Como é que você acha que é o ambiente dessa empresa? Então, olha só, até no mercado que eu atuo, né, você tem empresas que compram dos mesmos fornecedores, fazem o mesmo produto, vendem para os mesmos clientes. Uma tem uma cultura que tem um sistema mais aberto, quando tem um problema todo mundo se une para poder resolver e tal, cria lá as squads, né, que agora a gente faz muito isso, e tem uma empresa que mesmo produto, mesmo fornecedor e tudo mais, e quando tem um problema, aí estabelece ali aquele medo, medo de errar. Exatamente. Qual empresa que você acha que vai crescer, vai ser mais rentável? Se você tem medo de errar, você vai inovar, você vai inventar moda? O cara, não, vou fazer o meu aqui, se mandar eu fazer diferente, eu faço. Aí você acaba endereçando a inovação para determinadas cabeças dentro da empresa. Entendeu? Perfeito. Você perde muito a capacidade de inovar, de crescer, de se adaptar às mudanças. Então, essa necessidade de saber da cultura que tem, e se não é o que precisa, você consegue mudar. Não é de um dia para a noite. E eu vejo que o tema ele tá tão agora com um holofote grande, porque historicamente, né, as nossas empresas aqui no Brasil, por mais que a gente tenha presenciado um crescimento exponencial aí nos últimos anos de abertura de novas empresas, mas ainda o Brasil é um país de grandes empresas tradicionais e que normalmente a posição de liderança é ocupada por pessoas que tiveram uma longa trajetória de carreira, foram ótimos tecnicamente, né? Ainda tem um histórico assim, né? Era a ideia lá do cara que era ótimo técnico e virou péssimo gestor. Ainda tem muita gente ocupando cadeira assim. Mas eu vejo que está numa transição das grandes empresas, das bigs do mercado aí, já começando a ter coragem de também arriscar com uma pessoa de uma geração mais nova ocupando posições de liderança. Então, há tempos atrás, não se via um diretor com menos de 30 anos. Raramente você via lá na Você S.A. um destaque, né? Fulano de tal ocupa a cadeira de diretor com menos de 30 anos de idade. Isso ainda não é tão comum, né? As empresas esperam de fato, uma trajetória longa de carreira profissional para que as pessoas ocupem posições de liderança. E daí, diante disso, né? Eu tenho aqui na minha estrutura 5 cadeiras de diretoria, todos eles vieram de ótimas trajetórias, com perfis diferentes, e aí formava aquela cultura Frankenstein. Como você disse, né? Um mais solto, outro mais rígido, um com a equipe mais na mão, o outro bem, comando, controle e tal. E o tema cultura, ele vem aí
para poder começar a moldar o ambiente a ponto que, se eu precisar de trocar a peça, fazer um job rotation ali, é o que norteia, né? A cultura, a proposta é o que norteia. Sempre com um bom direcionador, é resultado, é cliente no centro do negócio, é meio ambiente, é diversidade, é ESG, né? Qual é o norte? Justamente para que as pessoas saibam, se eu estou fazendo um projeto aqui, ele mira o quê? Ele mira o que nos meus pilares estratégicos, ele mira o que na minha cultura, ele mira o que no meu propósito, né? É de fato um bom direcionador. Sim. Né, de como... E por isso que eu penso assim, que as empresas ainda estão alguns passos atrás de deixar esse tema claro nos ambientes de trabalho. Né? Então eu queria que você também falasse assim, na sua trajetória, como que você faz para botar isso na mesa, sabe? No dia a dia, como que as pessoas percebam, quando você está trazendo gente nova, como que você cria ali o impacto do wow, né? Chegou, tô trazendo aqui um cara, custei achar um fulano aqui, talento, e como que ele vai entrar dessa porta para dentro? Opa, senti o clima aqui. Né? Nossa, Marcinho, você falando, passou um filme aqui na minha cabeça, assim, da minha trajetória. Parece que Deus colocou assim, ó, vamos colocar o Silvano naquela empresa ali, porque ali vai ser, ali vai tumultuar um pouco a vida dele está muito tranquila. Todas as empresas que eu passei, eu tive que fazer esse movimento de cultura. Normalmente, eu sempre assumia uma posição de liderança, né, na área de gente. E o executivo, né, na área de gente, ele acaba sendo meio que um assessor do dono da empresa, ou do presidente da empresa. E toda empresa que eu entrei, eu fiz um diagnóstico da onde que eu estava. Eu lembro quando eu entrei na Caparaó, trabalhei lá muitos anos, eu entrei e fui fazer o diagnóstico, eu fiquei um mês rodando obras, escritório, comercial. Entrava na obra, eu via o tratamento com os operários, eu falava assim, meu Deus, é desumano isso. Né? Ué, mas tem muito tempo, isso deve ter 25 anos atrás. Mas precisava mudar aquilo. Né? Então, nas outras empresas que eu fui entrando também, eu fiz um diagnóstico e falei assim, qual que é o objetivo? Qual que é o planejamento? O que você quer? Eu quero uma empresa assim, 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 assado. Olha, do jeito que está aqui hoje, você não vai conseguir, não. Por quê? Para começar com você. Todo mundo aqui tem medo de você. Você tem que falar para o dono da empresa aquilo que ele precisa ouvir. Como é que você acha que as pessoas que estão sob o seu comando vão se comportar? Provavelmente todos têm medo de você, que eu já percebi. Eles vão querer que as equipes tenham medo deles. Então existe um comportamento aqui que ele é um veneno para o crescimento. Então, o que eu tive que fazer? Não, eu não quero isso. Eu tive que agregar as pessoas, fazer uma revisão no regulamento interno, no código de conduta da empresa, treinar as pessoas. Quem entra, fazer uma trilha de ambientação, que hoje tem um nome bonitinho, chama onboard. Né? Mas trazendo a cultura desejada ali, falando o que nós valorizamos, como que nós nos comportamos, como que a gente vai tratar os conflitos aqui dentro, como que a gente desenvolve a equipe, como que eu faço que cada um queira entregar o melhor de si. E aí treinamento com liderança, onboard, né? Valores, praticar os valores. E aí você tem que trazer metodologias ativas em todos esses treinamentos, fazer as pessoas experimentarem aquilo. E, de certa forma, você acaba sendo também um mentor dessas pessoas. Então, você precisa ser um cara que as pessoas confiam. Você tem que ser muito imparcial. Então, assim, um profissional, para poder fazer isso, ele tem que viver na corda bamba, no risco. Eu sempre, na minha carreira, eu trabalhei no risco. A qualquer momento eu falei assim, Silvano está inventando moda demais.
vou mandar esse cara embora. Uhum. Mas eu estava ciente disso e eu acho que minha missão é aquela e tem dado certo até hoje, porque ninguém me mandou embora, muito pelo contrário, por onde eu passei as empresas, sabe, elas cresceram, né? Eu falo muito de uma parábola do jardineiro. Tem um jardineiro que cuida de um jardim, ok? Tem várias plantas lá. Tem plantas que precisam mais de sol, tem outras que necessitam mais de sombra, outras necessitam mais de espaços, outras necessitam mais de água. Cada uma tem a sua necessidade, né? E aí ele atende essas necessidades, porque ele conhece as plantas, né? E aí você tem um jardim lindo, bonito, né? Que floresce. Mesma coisa dentro da empresa. Você precisa conhecer as pessoas, cada uma tem as suas necessidades. E isso, a gente vai traçando isso com as lideranças e fazendo com que ele acolha cada membro da equipe, entenda o comportamento de cada um. Né? Porque às vezes a pessoa se comporta de uma determinada forma e ali, por debaixo daquele comportamento, tem tanta coisa ali no ser humano, tem os desejos, as expectativas que às vezes foram frustradas, as experiências boas e ruins que passaram. Então, entendendo aquilo, né, você conversa, ouvir as pessoas, tem empatia, você consegue manter as pessoas, você consegue criar um ambiente de confiança e aí, naturalmente, Marcinho, vem a melhoria dos processos, vem a melhoria dos produtos, vem a inovação, o clima floresce como, né, o jardim lá do jardineiro, entendeu? É isso aí, cara. E eu me lembro de um projeto seu há alguns anos atrás, se não me engano ainda na Caparaó, com certeza era na Caparaó, que você, não me lembro se foi Dia das Crianças, Dia dos Pais, você reuniu, sem o empregado, o operário saber, você levou os filhos para a obra, Sim. Né? E daí, cara, olha pra você ver, isso tem uns 15 anos. Tem muito tempo. Tem uns 15 anos isso. E isso marcou pra mim, olha pra você ver, né, quando eu digo que você pra mim é o espelho, isso marcou pra mim, mas hoje eu vejo muito mais sentido, porque certamente na época a Caparaó, ela é uma empresa, não sei ainda como é, mas na época familiar, que tinham certamente valores familiares fortes. Você sabia que se a família estava engajada com a empresa, a possibilidade do profissional ficar por mais tempo é muito mais forte isso, né? Porque a gente sempre usou dessa estratégia, né? Vamos pescar lá o filho e a esposa, porque é ela que vai falar, cara, não saia dessa empresa, é uma empresa boa, é uma empresa que te valoriza a nossa família e tal. E eu me lembro do vídeo que vocês fizeram lá, o empregado, o operário trabalhando ali na construção e chegaram as crianças com os EPIs, né? Pô, olha pra você ver. Que legal você lembrar disso. Lembro demais, cara, lembro demais. Foi um efeito muito bacana. E aí agora, quando nós falamos no início lá de mudança da geração, nós temos que pensar agora quais são as novas estratégias. Porque nós falamos aqui, né, de 15, 20 anos para trás, aonde até a estrutura familiar era ali do pai provedor, saía para trabalhar e a mãe ficava em casa cuidando da casa e dos afazeres e dos filhos e tal. Mas agora nós estamos entrando numa outra era, onde às vezes a pessoa não vai casar, não tem interesse de casar, não tem filho, mora sozinho, aquele pacotão de benefícios que a gente oferecia antes talvez não gera mais o impacto que gerou há tempos atrás. E as questões de propósito e valor mudaram. Então, enquanto nós fizemos bons trabalhos que envolviam a família, hoje a pessoa vai ter um olhar para essa empresa é uma empresa verde, vamos dizer assim, selo verde, né? Emite poluentes, está preocupado com o mundo, está preocupado com o futuro, o que ela pratica em prol do meio ambiente. Essa é uma empresa que está de olho em diversidade. Se a gente fala que estamos preocupados com resultado, pode ser branco, preto, católico, evangélico, pode ser qualquer coisa. E aí, mais uma vez, né, é revisitar qual é a cultura. Né? Perfeito. Então, dá o seu comentário, o quanto eu acho que daqui para frente vai ser mais mutante ainda, sabe? A cultura, ela
ela ficava por janelas, né? Então, o fundador, a cultura era a cultura do fundador, depois ela passou por um outro tipo de cultura de melhoria da liderança. Agora, nós vamos entrar numa outra geração onde o olhar de fora, ele vem forte influenciando na cultura e vai saber o que vai acontecer daqui para frente. Exatamente. Né? Bom, Marcinho, essa geração que está aí é uma geração que tem um outro olhar. Ela não está muito preocupada só com pacote de remuneração. Ela pode ganhar super bem se ela encontrar naquele ambiente elementos que estão contra aquilo que ela acredita, ela vai embora. Né? O consumidor, o nosso consumidor também, que está dentro dessa geração, eles olham muito para esses valores que você colocou aí, que é a questão ambiental, a questão social. Né? Eu vou fazer aqui um paralelo aqui. Você lembra, deve ter sido o airbag de carro. Airbag deve ter saído era um acessório, né? Era um acessório. 1990, 95, quase não tinha. Poucos veículos que tinham. Sim. Você comprava, você não pagava por aquilo. Sim. Né? Só realmente quem tinha um carro mais de luxo e tal. O que aconteceu hoje no airbag? Padrão, né? Você consegue produzir um carro sem airbag? Não. Beleza. Não consegue. Mudou. A questão ambiental é a mesma coisa. A empresa hoje que não começar, se não começou ainda, a preocupar como que seu negócio pode impactar o mínimo possível o meio ambiente, preocupar em ter fornecedores, né, sustentáveis, né, preocupar em emitir o mínimo de poluentes possível, o menor resíduo possível, e ela mostrar isso, que ela faz isso. Essa empresa, daqui 20 anos, ela não vai existir, porque ninguém vai aceitar, porque as gerações que vão vir depois, isso daí vai ser obrigatório. Então, assim, a questão do ESG é um caminho sem volta. E é muito bom, cara, que seja assim. Com porque certeza. o nosso planeta está precisando. Tanto de queimada que nós tivemos aí. Né? Então as empresas precisam preocupar em olhar para o negócio e falar assim, bom, deixa eu ver que o meu negócio está impactando aqui o meio ambiente. E minimizar o máximo possível. A questão social, né? Que aí a gente entra as questões dos grupos de minoria, né? As pessoas com deficiências, né? Diversidade e inclusão, equidade e inclusão. Você pega o Brasil hoje, o Brasil tem acho que 50 e poucos % das pessoas são negras. Né? 15% é LGBTQIA+. 15%. Tem 5,5% mais ou menos, esses dados eu acho que do IBGE, que eu vi. 5,5% são pessoas com deficiência. O Brasil é um país que tem uma diversidade enorme. Né? A maior parte das pessoas são mulheres. Sim. E aí, quando você olha para a empresa, você não vê essa diversidade na empresa. É isso. Já percebeu? É isso aí. Então é o seguinte, por que a gente está falando? Por que a gente está falando de diversidade? Não era nem para falar, porque essa diversidade ela tinha que ser o espelho do próprio país, entendeu? Então, outro ponto também que essas novas gerações, que as pessoas... Eu estou falando novas gerações, mas tem muitas pessoas aí de gerações mais velhas que preocupam com isso, né? Eu sou uns 50 a mais, eu preocupo super com isso. Sim. Né? Tem uns projetos sociais, por exemplo, que a gente trabalha lá na Patrimão, então, são projetos que eu amo, igual a Casa Sonhar, por exemplo, que a gente acolhe crianças. Sim. Então, assim, as empresas também têm que fazer a sua parte social, não dá para esperar tudo do governo. Né? Então, assim, e isso daí vai ser cada vez mais olhado pelos consumidores na hora de comprar um produto ou um serviço de uma empresa. Entendeu? Não é só o preço, né? Não é só o preço, né? Você mesmo, né, em algum momento de decisão de compra, você observa, né? Você vai comprar um apartamento, você observa isso. Né? Qual que é o impacto que essa empresa? Nossa, a empresa é queimadíssima no mercado. Ninguém compra um produto
né, que tem um valor um valor maior, né? Que tem um impacto maior no seu orçamento, sem olhar o tal do Reclame Aqui, por exemplo. Perfeito. Sem olhar, sem pesquisar quem que é aquela empresa. O meu entendimento e de algumas leituras é que daqui para frente, tanto as empresas, o perfil do consumidor, qualquer peneira que vá acontecer, nós vamos olhar mais, eu não gosto de termos em inglês, assim, mas a gente fala lá dos hard skills e soft skills. Vamos dizer que o hard é o técnico, né? E o soft é comportamento. As pessoas vão olhar mais o viés de comportamento do que o do técnico, tendo em vista lá aquele conceito sempre que o técnico você desenvolve. Agora, comportamento tá boa parte dele enraizado na pessoa. E daí, na hora de selecionar ou um empregado para trazer, ou uma empresa que eu quero trabalhar, ou um produto que eu quero comprar, vem de qual empresa, né? Foi produzido por onde e por quem, eu vou olhar justamente, ter um olhar mais nessa linha, né? E aí, o que essa empresa entrega social, ambiental, como que é a relação de trabalho? Quantas vezes nós já vimos comentários de as pessoas quererem boicotar empresas, mas lá é um trabalho escravo, as pessoas reclamam, trabalham além da jornada, você vai comprar um produto dessa empresa mesmo, né? A população quer ir lá e quebrar a empresa, né? Quebrar, que eu digo financeiramente. Né? Então, certamente nós vamos e já estamos, né, numa trajetória de mudança para esse tipo de comportamento e perfil, né? Não sei se você percebe isso também. Percebo. Se a gente está falando de comportamento, a gente está falando de cultura. Cultura, se for, tiver que resumir cultura organizacional em uma palavra, é comportamento. Né? E a tendência agora é a gente se adequar à nova realidade. Muitas questões vão mudar ainda, vão ter muita mudança no meio corporativo. Né? A empresa não vai poder falar, minha cultura é X. Porque eu acho que vai ter que ter um pouquinho de cada. Você pega, por exemplo, a Toyota. A cultura da Toyota é uma cultura baseada em processos. Está toda processual. Para tudo tem um processo lá. Vou tomar um cafezinho. Tem um processo para você poder chegar lá e tomar. Tudo tem processo. Mas o fato de ser uma cultura baseada em processos, que é a estratégia lá para poder produzir os carros rápido, menor custo, com qualidade, segurança, é um processo, tudo tem um processo. Né? Mas não é porque ela tem uma cultura baseada em processo que ela vai deixar de olhar para a questão ambiental, para a questão social, governança. Né? Ela vai poder trabalhar isso e, ao mesmo tempo, ser uma cultura baseada em processo, mas vai ter um pouquinho de pessoas, vai ter um pouquinho de poder, né? Vai ter um pouquinho de tarefas, resultado. Né? Então, eu acho que a tendência é as empresas se adaptarem ao momento, né, desse mundo louco, que está mudando demais, mas você ter alguma carta de valores ali, de princípios, que você não abre mão, que está relacionado muito ao comportamento, à forma que trata as pessoas, que trata os consumidores, os fornecedores, né? Porque isso aí vai ser cada vez mais latente, assim, as pessoas vão olhar para isso, essas informações vão estar pulverizadas aí, sabe? Para todo mundo ver. E ainda mais aqui no Brasil, né? País continental, onde nós temos várias regiões com comportamentos de pessoas diferentes, e aí tem as culturas regionais, e vamos lá que as empresas têm várias filiais espalhadas. O mais importante é ter muito bem definido o que são os negociáveis e os inegociáveis. Perfeito. Então, beleza, tá combinado aqui o que pode, o que dá, o que tem flexibilidade e o que eu não abro mão de jeito nenhum. Porque você vai ter uma filial Belo Horizonte, São Paulo e Rio. São ambientes completamente diferentes. Né? E aí eles precisam saber, cara, isso aqui eu não topo, não. Eu não topo você ter uma atitude, e eu sou um CEO de uma multinacional, e eu tô lá com a minha família jantando e me aparece um plantão da Globo, Jornal Nacional,
me dando uma notícia de que houve uma situação de fraude, de preconceito, desrespeito, atitudes antiéticas, o que seja lá, né? Então, eu vejo justamente essas questões, né? Preciso de ter uma cultura, o que meu que está bem definido e bem alinhado, e o que no entorno dela, as subculturas, né? As subculturas que existem, o que eu topo, que eu aceito, o que eu não aceito. É isso aí, é isso aí. A tendência é essa, e as empresas, de certa forma, estão se adaptando, estão se moldando. Muita empresa que a gente via assim, nossa, a cultura dessa empresa que não muda de jeito nenhum, né? A gente tem vários exemplos aí, né, de culturas que se modificaram no tempo. E o melhor momento para você trabalhar esse tema de cultura é quando sua empresa ainda está pequena. Exato. Que você vai moldar a empresa do seu jeito e treinar as pessoas, sabe? Trazer as pessoas. E hoje é o seguinte, elas estão vivendo uma escassez de talentos, né, Marcinho? Não tem profissionais qualificados. Tá difícil, tá difícil. Então, assim, as pessoas hoje estão podendo escolher qual empresa vai trabalhar, né? Você vê uma corrida grande aí das empresas querendo se certificar como melhores empresas para se trabalhar no Brasil. As empresas preocupadas em trabalhar a marca empregadora. Sim. Que olha hoje, por exemplo, a grande rede, que é o LinkedIn, as empresas olham, a empresa até tem um selo lá, tá no ranking de melhores empresas de Minas. Poxa, assim, deve ser bacana essa empresa. Isso daí já dá uma credibilidade para as pessoas irem para lá. É isso aí. Entendeu? Então, assim, essa vai ser eu acho que o profissional de recursos humanos, ele vai ganhar cada vez mais espaço nas empresas, porque é ele que cuida disso, ele que cuida das pessoas, ele que cuida da cultura e cuida da estratégia. Porque estratégia sem cultura, se não tiver alinhado, é só um pedaço, um escrito, né? No papel, cara. Exatamente. Não vai. É isso aí, ó, turma. Cultura é a fertilização do terreno, né? Você falou, principalmente quando a empresa está ainda pequena, né? Está apontando para um crescimento, cara, vai lá, joga o adubo, fertiliza, prepara o terreno antes de jogar as pessoas talentosas, que são as sementinhas, para fazer aquele ambiente crescer, né? Cultura é uma palavra de latim, né? Que você escreve cultura mesmo. E significa... Cultura significa cultivar. Você acabou de dar o conceito de cultura. Cultivar. Eu vou cultivar aquilo que vai fazer o meu jardim florescer, a minha empresa crescer, as pessoas quererem permanecer o máximo de tempo possível aqui comigo. Exatamente. Isso é linha de sustentabilidade. Né? Sustentabilidade, qualquer empresa daqui para frente precisa estar com esse terreno muito preparado, muito fértil, porque não vai adiantar você jogar o melhor profissional, a melhor semente que você identificar no mercado, num terreno que não tem fertilizante, né? Num ambiente que não vai ser produtivo, num ambiente que a pessoa não vai prosperar ali, né? É isso aí. Silvano, cara, nós estamos chegando aí, ó, quase 1 hora de conversa, passa rápido. Teria muita coisa para falar ainda. Quero muito te agradecer, né? Vamos lá para os recados finais. Aqui a porta vai estar sempre aberta para a gente encontrar, falar de outros temas. Eu sei que você tem um leque de coisas para falar. Quero muito contar com você aqui nesse canal, né? Nesses conteúdos. Nós vamos fazer muita coisa juntos, né? Legal. Deixa aí as palavras finais aí. Marcinho, assim, uma delícia estar aqui com você, a gente poder conversar de um tema tão bacana, tão importante, né? E que eu vivo isso o tempo todo na minha carreira, gosto de viver e de influenciar, né? Para a gente poder ter resultados bons para as pessoas, bom para as empresas, né? Fazer que as empresas sejam cada vez melhores. Conta comigo, né? O que você precisar, é um prazer vir aqui bater esse papo. Passou tão rápido. Passa. Nossa, a gente começou a bater um papo, né? O bacana de podcast é isso, né? Não tem roteiro. Sem corte, sem edição, a gente vai direto. A caixa preta, né? A gente abrindo realmente a caixa preta, falando realmente aquilo que é a verdade, o que acontece mesmo, né?
Então, espero que esse conteúdo aqui, que a gente bateu esse papo, possa inspirar aí algumas pessoas que trabalham com esse tema, que são empresários, né, a poder preocupar, olhar com atenção para isso aí, porque é muito importante. Perfeito. Pessoal, estamos encerrando aí mais um encontro. Excelente o nosso encontro. Espero que realmente alcance a muitas pessoas. Eu tenho o meu canal, tenho o meu Instagram, o Silvano também vai estar lá nas indicações desse material, os nossos contatos. Perfeito. Silvano, muito sucesso, cara. Obrigado. Gosto muito de você, você é um querido para mim, sabe disso, né? E certamente você é um espelho para mim profissionalmente, obrigado, tá bom? Marcinho. Muito obrigado mesmo, obrigado mais uma vez. Valeu demais, abração. Meu amigo. Fechou. Show de bola.